Fala pessoal, começando mais uma aula aqui do PJ Calc em 5 minutos e hoje a gente vai aprender a interpretar as decisões do processo. Porque a primeira parte de elaborar um cálculo é você entender o que foi deferido, entender a sentença, entender o acórdão. Parte fundamental de você começar esses cálculos é você entender o que você vai calcular. E eu vou mostrar para vocês como é que eu faço, qual é a técnica que eu uso. Tá? Eu trouxe um processo aqui, eu não vi o processo ainda, não li ele ainda. E a gente vai ver como é que eu vou preencher o navegador do PJ Calc com os dados do processo, com o que foi deferido no processo. Então vamos lá, vamos começar. Primeira coisa que eu faço é dar um Ctrl End e ir para o final do processo. No processo digital é muito mais fácil, porque você tem aqui todos os documentos do processo. É só clicar que você vai para o documento. Então a gente começa de trás para frente. Por que a gente começa de trás para frente? Porque não adianta nada a gente ler da frente para trás, ler a inicial inteira e ter pedido indeferido. E não adianta a gente começar a ler pela sentença, porque a gente vai ver um pedido que pode chegar no tribunal e ser indeferido também. Então, a gente começa de trás para frente. Porque se a gente já sabe que um pedido específico foi indeferido no acórdão, a gente já passa direto por ele na hora da sentença. Tá? Então, vamos ver aqui esse processo. Vamos começar com a decisão do TST no agravo de instrumento. Normalmente, essa decisão é negada. Então, a gente vai clicar aqui na decisão do TST. Vamos até o fim. Passa direto. Não precisa ler tudo. Por quê? Porque aqui já está dizendo, ó, dessa forma, não conheço do agravo de instrumento. Então, não interessa para a gente que está fazendo um cálculo o que está escrito acima, os fundamentos do porquê que esse agravo de instrumento simplesmente não foi conhecido. Então, a gente vai ignorar ele. Voltamos, Ctrl End, até o final, porque a gente precisa ir para outro documento. Então, agora, a gente precisa ver a decisão do recurso de revista. Mas eu já adianto, porque se ele não subiu, se precisou de um agravo de instrumento, é porque não foi negado seguimento ao recurso de revista. Senão, não entrariam com um agravo de instrumento para o TST. Então, olha aqui, vou até marcar, nego seguimento ao recurso de revista. Até agora, o que a gente já sabe? Que não foi deferido o recurso de revista. Então a gente pode ficar tranquilo e ir direto para o acórdão. Vamos ver se teve embargos de declaração. Então a gente vê os embargos de declaração ao acórdão antes de estudar o acórdão. Então vamos lá. Vamos ver aqui o final. Olha só o que tem de importante aqui. Conhece os embargos e nega provimento. Só que olha aqui, ó. Declarar seu caráter protelatório, impor ao embargante a multa de 2% sobre o valor habitado à condenação. Então a gente já tem que anotar aqui, no navegador do PJ Calc, essa multa. Multa 2% valor arbitrado. E quem foi embargante? A reclamada, Newsense. Então, para a ré. Mas qual é esse valor arbitrado? A gente vai ver quando chegar no acórdão. Mas você viu que, como foi negado, a única coisa importante desse embargo é a multa de 2% sobre o valor da condenação. Então vamos voltar ao final e vamos buscar aqui o acórdão do RO e não o acórdão do ED que a gente já viu. Então a gente vem para o acórdão do RO, recurso ordinário. Vamos até o final já, direto, para saber se teve alguma alteração. O que acontece? Por que eu estou indo para o final? Eu primeiro vejo o dispositivo e muitas vezes o dispositivo está escrito assim, negar-lhes provimento. Então se está negado o provimento, eu não preciso ficar lendo a fundamentação. Eu só preciso ler a fundamentação
quando tem deferimento, quando tem provimento de algum pedido do recurso. Então, vamos ver o que diz aqui. Acórdão conhecer dos recursos ordinários, rejeitar a preliminar de ilegitimidade, dar provimento ao recurso da segunda reclamada para julgar improcedente o pedido de vínculo. Improcedente o pedido de vínculo. Determinando sua exclusão da lide. Então, foi excluída a segunda reclamada da lide. E dar parcial provimento ao recurso da primeira reclamada para excluir da coordenação o enquadramento do autor como financiário. Então, isso aqui foi excluído o enquadramento, e para que as horas extras sejam apuradas a partir da 8ª e 44ª semanal, observando o divisor de 220. Mantido o valor arbitrado à condenação. Então, a gente só vai encontrar esse valor arbitrado na sentença. Então, a gente vai deixar isso aqui de lado e vamos entender essa fundamentação aqui. Então, o vínculo de emprego está nesse título aqui, vínculo de emprego. Então, a gente tem que ler na fundamentação. Eu tenho o olhar de lince, porque eu vejo isso direto. Mas a gente tem que ver na fundamentação a justificativa para isso e o que foi indeferido. Então, ele explica aqui por que ele não considera que o dono do produto seja considerado tomador do serviço do trabalhador. Ele explica isso aqui, mas o importante para a gente é isso aqui: dou provimento ao recurso para julgar improcedente o pedido de vínculo com o segundo reclamado, bem como seu enquadramento como financiário. Então, essa parte a gente já pode excluir da sentença, passar direto. Eu gosto também de escrever aqui, menos, porque eu já sei que essa parte eu não vou anotar. Então, menos enquadramento e menos vínculo segunda ré. Então, eu já sei aqui, com esse menosinho que eu anotei, que não tem, que isso aqui foi excluído da condenação. E também a responsabilidade subsidiária foi excluída. Então, o pedido de vínculo foi improcedente e o enquadramento foi improcedente. Tá? O que aconteceu com as horas extras? Como houve improcedência do reconhecimento de vínculo com a segunda reclamada e da função de financiário, a jornada de trabalho voltou a ser 8 horas. E não havendo que se falar em 6 horas, porque essas 6 horas são exclusivas da condição do financiário. Então, a gente vai ter aqui que não tem alteração do horário, porque correta a sentença em admitir a jornada inicial, com as limitações do depoimento pessoal, só que não se deve utilizar a jornada de 6 horas, e sim 8ª e 44ª semanal. Então a gente já marca aqui que o divisor é 220 e a gente já coloca aqui horas extras mais 8ª mais 44, tá? E não teve mais alteração na sentença. Então, para onde que a gente vai agora? Para a sentença propriamente dita, para ver tudo que foi deferido lá. A gente aperta um Ctrl End. Sempre uso o Ctrl End para ir para o índice, tá? Porque esse índice aqui vai te ajudar muito. Então a gente vem aqui, o acórdão está aqui, então a sentença está por aqui por cima. Não teve embargos. Se tivesse embargo, você leria os embargos primeiro. Como não tem, embargo foi direto, recurso ordinário, a gente vem direto na sentença. E vamos até o dispositivo. O dispositivo, nesse caso, é indireto. Isso dificulta um pouquinho a leitura. Mas olha só, como é que a gente sabe que é indireto? As verbas discriminadas na fundamentação. Então a gente vai ter que ler a fundamentação para entender o que foi deferido. E aqui, calculada sobre 50 mil. Esse foi o valor arbitrado. Então a gente já pode clicar aqui, valor arbitrado 50 mil. Essa multa vai ser de 2% sobre 50 mil. Então, olha que é importante a gente ver aqui. Juros legais, 1% ao mês. E a atualização monetária nos termos da súmula 381. Vamos ver se ele fala alguma coisa
da atualização monetária. Aqui ele já está dizendo que deve ser apurada com o regulamento próprio, artigo 39 da 817791. Ele fala da TRD, tá? Não havendo que se falar em aplicação de PCAE ou do INPC. Aqui ele diz que não cabe a aplicação do IPCAE, por quê? Porque está suspensa por liminar a decisão do TST que aplicava o IPCAE. Naquela época não tinha a decisão da DC 5859. Então, ao meu entender aqui, vai ser aplicado os juros de 1% ao mês, mais a TR. Só que tem discussão, tá? Você pode discutir pela ADC 5859, porque não está bem claro aqui que ele fixou a TR, ou você pode pedir ADC 5859 mais um 1%. Aí você vai ter que ver lá na aula que eu dei sobre a decisão do TST sobre a aplicação da Selic mais juros de 1% para entender o que eu estou falando, tá bom? Então vamos começar. Agora que a gente já viu que tem que vir aqui na sentença para entender o que foi deferido, a gente pode começar do começo. Inépcia da petição inicial rejeitada. Aqui análise da confissão. Então essa parte aqui é reconhecimento de vínculo de emprego no período de 8/7 com a segunda ré. Só que isso caiu. Então a gente vai ignorar isso aqui também. Enquadramento. Isso aqui também caiu. Então a gente vai para a próxima. Entende por que você tem que ver primeiro o recurso? Porque senão a gente ia ficar analisando aqui, aí ia voltar na inicial, porque ele defere aqui os pedidos da inicial e tal, e você ia analisar tudo. E no final foi indeferido. Então você não vai ter que precisar calcular isso aqui. Vamos à duração do trabalho. Então, faz jus ao demandante as horas extraordinárias pleiteadas. Consideradas deixa eu marcar aqui. Faz jus a horas extraordinárias pleiteadas, considerando suplementares que extrapolam a sexta hora diária. Não. Isso caiu também. É 8ª ou 44ª. Então, deve ser apurada conforme os horários constitucionais exordial. Quais sejam? De 9h30 às 6h30 em escala 6/2. Sempre com 1 hora de intervalo para refeição e descanso. E nos feriados, das 15 às 21, com 15 minutos de intervalo. Então a gente vai botar aqui outra jornada contratual. Essa jornada contratual vai ser 6/2, ou seja, ele trabalhava 6 dias e folgava 2. E vai ser o período total, a gente não preenche aqui, só que a gente vai preencher o horário. 9h30 às 18h30, com 1 hora de intervalo. E eu vou botar aqui 1 hora de intervalo. E aqui eu vou botar também o feriado, no horário de 15 às 21, com 15 minutos de intervalo. Então eu botei aqui que nos 6 dias normais ele fazia de 9h30 às 6h30, com 1 hora de intervalo, e nos feriados de 3 a 21. Então, vamos observar aqui os parâmetros. A gente tem que observar a evolução salarial comprovada nos autos, observando as diferenças salariais concedidas. Eu acredito que caiu por terra porque não teve deferimento do enquadramento. O entendimento constante da súmula 264 TST, ou seja, todas as verbas salariais compõem a base de cálculo das horas extras. O adicional convencional é de 50%. O divisor de 180, isso aqui caiu, então o divisor é 220. Coloquei aqui. A exclusão dos dias de afastamento, ok, a gente tem que preencher as férias aqui e faltos. E a exclusão dos dias de afastamento, férias. E a dedução do que está do idêntico título. A gente vai ter que deduzir o que foi pago pelas horas extras de 50%. Por habituais, devem refletir em DSR, a gente vai colocar aqui, e neles incluídos sábados, domingos e feriados por expressa disposição convencional, só que isso caiu, tá? Esse enquadramento caiu, então a gente vai voltar para o DSR normal. Como é que a gente sabe que esse enquadramento caiu? Porque a gente já leu, né? No segundo grau que esse enquadramento caiu. Então é normal, RSR normal. Saldo salarial, férias,
13º salário e FGTS. Não há que se falar em reflexo de aviso prévio e indenização, afinal o reclamante é demissionário. Também não se cogita repercussão do PLR ante a natureza indenizatória de tal verba. Então ele fala aqui do repouso semanal remunerado, nada importante. Sábado, domingo, feriado, como RCR, a gente caiu. O cálculo da hora extra será feito tomando por base do somatório de todas as verbas salariais fixas. E aqui a gente já sabe disso por causa do 264. E não há cogitar reflexo de repouso semanal remunerado majorado nas outras verbas por bis in idem. Isso está caindo, tá? Vai ser revista essa OJ. O TST já decidiu que não é bis in idem, realmente não é bis in idem, porque no dia a dia, durante o contrato de trabalho, são devidas as integrações do repouso semanal remunerado nas horas extras, tá? E foi indeferido o intervalo intrajornada. Indeferida a multa do 467, deferida a gratuidade de justiça, honorários indevidos. Isso foi antes da reforma. Então, a gente já tem aqui essa condenação, que resume-se às horas extras, mais reflexo, e a multa de 2% do valor arbitrado à causa. Agora a gente leu agora as decisões. Então, o que a gente precisa ler? Preencher o resto, né? Por quê? A gente precisa saber na inicial alguns detalhes. Então vamos na inicial. Primeiro a gente vai anotar aqui a data da atuação, que o ajuizamento em 8/3. Então a gente vai ver primeiro começar com a data da atuação. Aqui, 8/3/16. Então você me pergunta, por que eu não vejo essa data aqui na capa? Porque muitas vezes essa data da autuação pode ser a data do recurso ordinário ou do agravo de instrumento. Então, isso aqui pode ficar falho. Eu sempre vejo na data aqui da petição inicial. Aqui, 8/3/16. E aí que eu preciso saber o nome do reclamante, vou preencher aqui, Diego Julianello, e New Sense. Vamos ver o contrato de trabalho. Ele foi admitido em 8/07/13 e demitido em 4/9/14. A cidade do estado é no Rio de Janeiro, porque esse é um cálculo lá da minha secretaria. E é importante a gente ressaltar que pediu demissão. Então a gente coloca aqui demissão. E a metodologia que eu entendo como um mais TR. Mas isso aí você pode discutir, tá? Então a gente teria que preencher variação de salário base, isso tudo no consultor dos documentos. Mas a gente já viu como você interpretar uma decisão, que é uma decisão complexa. Você viu que a gente quebrando em várias partes fica muito mais simples, tá bom? Um abraço!